Olá, bom dia, turma. Vamos iniciar as atividades da disciplina, falando ainda sobre a unidade 6, que tem como título A Good Job. Na página 66, já iniciamos essa página com um texto onde diz Case by Case, with Dr. Alan Murrow. Então, esse texto, ele vai falar um pouco sobre caso a cada caso e if you want Dr. Morrow to help solve your problems, send an email to drmorrow@robertglobe.com. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre uma médica que ela vai nos auxiliar, ou seja, ela vai auxiliar os pacientes de acordo com a consulta feita por e-mail. E aí nós temos 3 tipos de caso de estudo. O Case Study 1, Ask People for Help. Então, o primeiro caso de estudo é perguntando às pessoas por ajuda, certo? No caso 2, nós temos Is this a good time? Então, isso é um bom tempo. E no caso de estudo 3, I really appreciate the effort. Então, realmente é necessário apreciar o esforço. Então, vimos que essa médica ela traz algumas soluções de problemas. Então, solutions to problems. De acordo com o problema citado, ela vai lá e mostra a solução para esse problema. Cada caso com sua solução, ou seja, com seu tipo de solução. E aí vocês irão responder as questões 1, 2 e 3 da página, certo? Da página 66, onde lá tem cada caso de estudo e logo aqui abaixo tem as soluções para os problemas que enviaram para essa médica através do e-mail. E aí, na próxima página, na página 67, nós vamos falar um pouco sobre Reported Questions. Então, o que quer dizer isso? O que são Reported Questions? Reported Questions nada mais são do que uma forma de relatarmos o que foi perguntado por alguém, certo? Então, quando eu quero relatar uma pergunta que foi feita por alguém, então eu uso reported questions. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, chamada Maria, ela faz uma pergunta e eu decido relatar essa pergunta a Pedro, por exemplo. Então, a ideia aqui é você simplesmente relatar e não reproduzir fielmente ao que alguém perguntou, certo? Então, para ficar mais claro, devemos reproduzir fielmente ou relatar o que foi perguntado de acordo com as situações. Então, o reported questions, você vai falar algo que lhe falaram. Então, não necessariamente da mesma forma que lhe falaram, porém, você vai relatar com suas palavras o que lhe disseram. Então, por exemplo, digamos que Maria perguntou a mim quando Pedro vai viajar. Então, Pedro pergunta, o que Maria lhe perguntou? Eu falei, Pedro me perguntou quando você vai viajar. Se eu fosse falar essa fala de acordo com o que Pedro exatamente me falou, então seria dessa forma. Quando é que você vai viajar? Então, é a forma como eu escuto o que me dizem, certo? Então, reported questions é a forma como eu escuto, ou seja, eu vou falar o que me falaram. Em inglês, para esses reported questions, nós utilizamos muito a WH questions, certo? WH questions são algumas palavras que iniciam-se com WH e que contém essas palavras e são o uso desse pronome interrogativo é muito presente nas perguntas, certo? Como what, que sempre está no início da frase, where, tem outras palavras também que se iniciam com WH, que se encaixam no WH questions e que estão também no início da frase e que também são presentes no reported questions. Então, de acordo com essas
regras, desce o report de questions, responder a questão 1, 2 e 3 da página 67. Na questão 1, vocês vão ler os exemplos de acordo com esse website da página 66 e marcar as questões de acordo com os exemplos, certo? Tem lá caso 1, ou seja, caso A, caso B e caso C, de acordo com essas perguntas que estão logo abaixo. Na segunda questão, vocês irão marcar a opção correta, sublinhando, de acordo com as regras, certo? Então, quando nós utilizamos o reported questions, a ordem das palavras não muda a frase, certo? Então, eu posso escutar de uma forma e reproduzir de outra. Essa variação na forma como eu falo não vai mudar a frase. Nós utilizamos a pergunta mais o se com WH ou com yes or no questions. Então, nós utilizamos com yes or no questions. Na letra C, os verbos e os pronomes mudam com relação à forma como essa fala é repassada. E com as expressões de tempo, é modificado com relação às questões que são reportadas, ou seja, as questões que vêm para mim. Elas podem estar no presente, mas quando eu for falar, elas podem estar no passado, certo? Então, isso vai variar de acordo com o tempo que eu vou falar. Na questão 3, você vai observar as imagens e vai responder de acordo com os membros da família, certo? Então, pessoal, na próxima página, o reading Become an Au Pair, que é esse texto aqui que vai falar um pouco sobre essa associação europeia, que é a EAPAA, falar um pouco sobre essa associação onde participam crianças, e de acordo com essa leitura, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4 da página 68, certo? Que vai falar de acordo com esse texto. E o lesson da página 68 também, na questão 1 e 2, o lesson 29, certo? Então, essa associação, ela é uma associação. Au pairing is a great way to experience life in other country. Au pairs live with a family and take on some of the responsibility for child care and housework. Então, como eu falei para vocês, é uma associação que ela vai estar sempre relacionada às crianças com os cuidados da criança, ou seja, é tipo um local onde você deixa suas crianças para ir trabalhar, para ir fazer algo de importante, certo? Então, o título desse au pairs vem do well-known French term au pairs. Então, esse termo au pair é francês, certo? Full-time name, ou seja, por um período de tempo. Open-minded e easygoing, ou seja, são pessoas que exploram diversas culturas e que se adaptam facilmente a diferentes circunstâncias. E aí, no texto ao lado também, tem alguns questionamentos frequentes que há com relação a essa associação, certo? Então, quando alguém vai fazer parte da associação, geralmente existem essas perguntas, ou surgem essas perguntas, e aí a associação vai lá e responde. Então, a associação no website diz assim: Welcome to the EAPAA website. We help families and report our pairs and we help our pairs find work. Então, é a associação que vai estar lá auxiliando os pais que precisam de um local para que suas crianças fiquem, ok? Então, vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4 do reading na página 68 de acordo com esse texto. E o lesson vocês vão responder de acordo com o áudio 29, na questão 1 e 2 da página 68, ok? Essas são nossas atividades. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. E quando finalizarem, mandem a foto para o meu e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula.